Olá, eu sou o João Neto, um amigo de Jesus. Estamos voltando para a continuidade da nossa devocional baseada no livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Essas devocionais estão sendo produzidas pelo Ministério Permanecer em Cristo e também pelo Instituto Jesus Cristo. E estamos na semana 47 do devocional de Stanley Jones. E o dia hoje é quarta-feira da semana 47. Veja qual é o título que Stanley Jones deu para este dia de quarta-feira. Ele deu o título de A Bancarrota. A Bancarrota. Quarta-feira, semana 47. Acompanhe comigo as palavras então de Stanley Jones. Ele diz assim: vemos, no caso de Herodes, uma clara ilustração de como o militarismo, após o sucesso inicial, derrota a si mesmo e acaba devorado por vermes. Stanley Jones vai mostrar a história de Herodes no livro de Atos, no capítulo 12, e tentar ilustrar com essa história como uma vida que é baseada no militarismo e na guerra, ela vai a uma bancarrota, a passo após passo. Veja como ele usa essa história de Herodes. No capítulo 12, versículo 1, começa afirmando assim: o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Essa é a ação militar de Herodes. Ele prende os que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E veja como isso se segue. Logo no início do capítulo 12, no verso 2, diz assim: mandou matar Tiago à espada. Verso 2 do capítulo 12. Depois diz assim: vendo o seu êxito, ele dá mais um passo, Herodes, prendendo também Pedro. Verso 3. Depois Herodes começa a ficar perturbado com a libertação de Pedro e assim reafirma a sua importuna autoridade, ordenando que os guardas sejam mortos. Isso está no verso 19. Depois ele, Herodes, se retira para Cesareia confuso. Isso está no verso 19. Vestido com trajes reais, ele, Herodes, se vangloria dizendo: é voz de Deus e não de homens. Está no verso 22. Então ele morre comido por vermes. Está no verso 23. Então Stanley Jones explica: estes são os passos que levam à queda do militarismo. Ele tem sucesso no início, inicia, avança, exagera, não consegue entender o imponderável, retira-se, desconcertado, vangloria-se, balança a espada, acaba comido por vermes e, enfim, morre. Essa é a história de Herodes que Stanley Jones usa para mostrar a bancarrota daquele que baseia sua vida no militarismo e na guerra. Agora Stanley Jones comenta da seguinte forma: a guerra é um deus comido por vermes, assim como foi Herodes. Um artigo da revista Times, diz Stanley Jones, disse o seguinte: é uma lei da história que o poder, mesmo o poder do mal, por fim produz outro poder que o suplanta. A ciência, a serviço da guerra, descobriu o poder máximo na base do universo, o poder contido em um átomo. Ficamos triunfantes e assustados. Certo comentarista disse que durante 3 dias após o uso da bomba atômica pela primeira vez, ele não viu um único sorriso nas ruas de Washington, e que o sorriso ali poderia ter sido tão inconveniente quanto um gracejo em um velório. Descobrimos o poder máximo. Ficamos assustados e vimos que a guerra não tem coragem de lidar com ele, pois arruinaria quem sofre o ataque e quem ataca. Sabíamos que o poder teria de ser entregue às mãos da boa vontade para ser usado de maneira construtiva. Do contrário, em outras palavras, a guerra, que depende do poder, tem poder. Se assusta com o que vem em seguida, recorre à bondade e clama: salva-nos, porque perecemos. Acaso outro método revelou sua falência interna de modo tão absoluto? Pergunta Stanley Jones. Conseguiu o que queria e depois implorou a outra pessoa que ela assumisse o controle.
Stanley Jones termina dizendo assim: sou contra o método da guerra, quando levado à conclusão, signifique ruína universal. Algo está fundamentalmente errado neste método. Stanley Jones continua nos afirmando que o caminho de Jesus e o caminho da guerra são caminhos incompatíveis, que a guerra e Jesus não combinam. E ele também continua a nos apontar que há um custo-benefício muito pesado quando adotamos o caminho da guerra como um caminho viável. E o custo-benefício é que no fim dele, todos perdem. Por mais que os alvos a serem alcançados pela guerra sejam alvos nobres e legítimos, o caminho que é a guerra nunca é legítimo, porque não combina com Jesus. Por isso, no fim do processo, todos perdem, todos sofrem. Por isso que, como Stanley Jones traz a ilustração deste comentarista, 3 dias após o uso da primeira bomba atômica, ninguém nas ruas de Washington estava sorrindo. Porque não importa se a bomba foi atacada, foi jogada no seu país ou num país a milhares e milhares de quilômetros de distância. Todos vão perder com isso. Todas as vezes que escolhemos pelo caminho da guerra, a guerra vai destruir aquele que escolheu e aquele também que não escolheu o caminho da guerra. Alguém já disse certa vez que odiar alguém é tomar veneno e esperar que o outro morra com isso. Foi você que tomou o veneno. É você que vai morrer. E não o outro a quem você odeia, que vai morrer com o veneno que você tomou. A guerra produz isso. A guerra nos prende em um prejuízo. A guerra nos prende em uma atitude de acreditar que vamos vencer, porque achamos que estamos do lado certo da história. Quando escolhemos a guerra como caminho, nunca estamos do lado certo, porque a guerra não combina com o caminho de Jesus. E o custo-benefício dessa escolha já está certo. Todos vão perder com o caminho da guerra. Então, se livre dela. Abrace o caminho que é Jesus, o caminho da paz, o caminho da reconciliação, o caminho do perdão. E não fique se envenenando com o caminho da guerra, esperando com que outros morram com o veneno que foi você que ingeriu. Que Deus te abençoe e até amanhã na nossa próxima devocional.